Nesta edição do Memórias de Nossa Terra, o nosso entrevistado é o professor Geraldo Ferreira Gonçalves, cidadão guaçuano, pedagogo, diácono católico, já foi vice-prefeito de Mogi Guaçu e por 2 vezes vereador do Legislativo guaçuano. Professor, muito obrigado pela entrevista do senhor, pela disponibilidade do senhor aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Professor, como que o senhor chegou aqui em Mogi Guaçu? Bom, eu vim para Mogi Guaçu porque fui transferido da cidade de Santo Antônio do Jardim, onde eu trabalhava na escola Romualdo de Souza Brito, né? Isso foi em mês de outubro de 1961. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, no dia 11 de outubro, né? Eu vindo de ônibus do Bizac, uma linha tradicional, né, que fazia Andradas, Campinas. Né? Eu peguei o Bizac, parei, perguntei onde era uma escola, uma capela, que era conhecida por capela, aí o ônibus parou e eu desci. Né? E fui recebido ali e comecei assim, né, em Mogi Guaçu. Na verdade, o bairro ali era uma periferia, bem distante, né? Da escola, já existia a escola, um prédio novo, da escola até a cidade, mais ou menos, acho que quase que uns 2 quilômetros, né? Uns 2 quilômetros. Mas foi assim que eu cheguei aqui em Mogi Guaçu. Já são 60 anos. O senhor veio para Mogi Guaçu lecionar em um grupo escolar, não foi? Na verdade, o Estado, né, quando as escolas isoladas, né, chega a número de 4, né, 4 salas, o Estado constrói, cria uma escola, um grupo escolar. E eu ouvi contar, não conheci, vim conhecer posteriormente. Havia uma escola, a escola agrupada São Francisco, que fica justamente uma casa, uma residência ao lado do Lar da Velhice. E a clientela ali aumentou, né? Então foi criado assim um grupo escolar que tomou o nome do bairro, Grupo Escolar da Capela do Rosário. Da Capela do Rosário. Né? E como eu estava adito lá em Santo Antônio do Jardim, então eu vim transferido para essa escola, para completar, né, o número de professores. O plano inicial do senhor era ficar apenas por um período aqui na cidade, né? Não era meu plano. Eu vim aqui para Mogi Guaçu para ficar, na verdade, 3 meses. 3 meses, porque o meu plano era ir para São Paulo. Eu já tinha plano de ir para São Paulo. Eu estava inscrito no concurso de remoção de professores. E eu pretendia fazer, era um entusiasmo, um desejo muito grande de fazer desenho publicitário. Aliás, eu já tinha até o endereço da escola e tal, estava tudo montado, né? Sim. Então, eu cheguei aqui, né, fiz amizade, né, com um grupo dos congregados marianos. Naquele tempo, eu era organista, né, e assumi até temporariamente o coral da Imaculada Conceição, porque eles estavam sem organista, né? Então, foi um período que eu me envolvi, me entrosei, né, com o pessoal aqui de Mogi Guaçu, muito receptivo. Fiquei conhecendo o Padre Longino. Como que surgiu a amizade do senhor com o Padre Longino? Foi desde quando o senhor chegou aqui em Mogi Guaçu? Quando eu cheguei aqui em Mogi Guaçu, né, eu tinha amizade, contato com o diretor da escola Padre Armani, né? E o professor Walter. E ele falou assim: você é congregado mariano, eu vou te apresentar para o Valdomiro Calmazini, que é um dos líderes aqui
da igreja e é presidente da congregação mariana. Então, por intermédio dele, por intermédio do Valdomiro Calmazini, né, eu fui apresentado ao padre Longino, né, e aí começou um laço de amizade, né. Ele ficou entusiasmado com a minha vinda para Mogi Guaçu e sabia que a minha intenção não era ficar aqui, era ir para São Paulo. E ele tentou insistentemente para que eu ficasse aqui em Mogi Guaçu, que como congregado mariano, como cristão católico, tinha um campo muito amplo de trabalho e de apostolado, né? Mas a minha intenção, eu tinha deixado bem claro, não, padre Longino, eu vou para São Paulo porque tenho planos, né, de fazer um curso de desenho publicitário. A minha ida para São Paulo e os meus planos de fazer o curso de desenho publicitário não deu certo, né? A minha remoção para São Paulo eu não consegui e voltei para Mogi Guaçu. E aqui em Mogi Guaçu, o padre Longino me deu muito apoio. Para começar, a grande dificuldade naquele tempo era hospedagem. Mogi Guaçu não tinha pensão, não tinha pensão. Ou você ia morar em Mogi Mirim ou em Pinhal, porque aqui não tinha pensão, né? Mas, mesmo assim, eu consegui uma hospedagem na casa da dona Olga Franco, né? E, no fim, estabelecemos amizade, né? Uma amizade duradoura, não só com ela, com toda a família Franco, né? Mas o padre Longino me ofereceu, no salão paroquial, tinha um apartamento, falou, como professor, fique lá, o professor tem que ter atividade, de preparo de aula, isso tudo, fique lá, né? Então eu acabei ficando nesse salão paroquial e a amizade com o padre Longino foi crescendo cada vez mais e mais. O senhor viu de perto o surgimento do Lar da Terceira Idade, não foi? Em 1961, o padre Longino fundou o Lar da Velhice Iguaçuana. E eu me lembro muito bem de um fato muito importante que talvez a comunidade nem saiba. O padre Longino estava cuidando de preparar a paróquia da Estiva Gerbe, né, que seria entregue para um diácono que estava trabalhando com ele. Era um diácono espanhol, recém-chegado da Espanha, mas concluiu os seus estudos no seminário do Ipiranga, em São Paulo. E o padre Longino, então, frequentemente estava indo até Estiva. E uma ocasião ele falou assim, vamos comigo na Estiva, né? Então nós fomos. Mas no caminho ele falou assim, olha, vamos parar aqui que eu vou fazer uma visita para uma paroquiana. Tratava-se da dona Luísa Müller. Essa dona Luísa, o povo aqui chamava, acho que carinhosamente, de a velha Luca. Velha Luca. E ela tinha uma casa que ficava ali no IP. Aliás, não existia os bairros do IP. Ali tudo era um sítio, né? Era um grande sítio, e ela tinha a sua casa ali, né? E nós paramos na casa da dona Luísa, ela estava doente, estava de cama, né? E ficamos conversando, e eu estava ali junto, e eu presenciei, né, a conversação do padre, né? Não foi uma visita para ele ministrar o sacramento, foi uma visita de cortesia. Mas eu me lembro muito bem, logo ao final
da visita, ele falou assim: Dona Luísa, no seu testamento, não se esqueça do lar da velhice. Despedimos e fomos para Esteio. Passado mais alguns meses, não sei se um ano, pouco tempo, a Dona Luísa veio a falecer. E olha, para a admiração de todos nós, ela tinha deixado 8 alqueires para o lar da velhice. É justamente nesta área, nesse terreno, né, que está funcionando a segunda unidade do Padre Longino, que tem o nome de Joaquina Maria. Joaquina Maria. Né? Joaquina Maria. Talvez a comunidade nem saiba, né, dessa interferência do Padre Longino, né, pedindo um donativo, não para a igreja, mas para uma comunidade que assistia aos idosos. E eu acho muito importante isso. O senhor tem uma história num comício na Estiva Gerbe, que o senhor participou. O senhor pode contar para nós? O comício da Estiva Gerbe. Os mais velhos certamente hão de se lembrar. Aqui em Mogi Guaçu havia uma briga meio acirrada, né, no campo político. Sim. E naquele tempo o candidato era Carlos Nelson. Carlos Nelson estava disputando a eleição e estava fazendo um comício lá na Estiva. E acontece que um motorista de caminhão, um caminhão pequeno até, né, não sabia desse comício. E veio descendo uma rua e entrou na praça. Quando ele entrou na praça, ele deparou com aquela multidão, que ele nem sabia que era comício, aquela multidão, e ele ficou assustado. E os que estavam assistindo o comício também levaram um susto muito grande, não é? E estabeleceu a confusão. O rapaz, o motorista do caminhão, ficou meio perdido e o povo também pensando que fosse uma agressão. Na verdade, foi uma situação circunstancial. Sim. Mas, de tudo isso aí, houve uns atropelamentos, muita gente se machucou. Eu não me lembro se houve ferido ou não, né? Mas muita gente se machucou e os feridos foram transportados aqui para o hospital, né? E os familiares ficaram desesperados quando ficaram sabendo desse acidente, ficaram desesperados. E correu toda aquela multidão para Mogi Guaçu, desesperado para saber dos parentes, né? Acontece que na Santa Casa eles não estavam deixando entrar aquele grupo grande de pessoas que estavam ali na frente, desesperado, gritando, né? E foi nesse momento, nesse interim, que um funcionário da Santa Casa, chamado Edgar Silva, presbiteriano, teve uma ideia. Ele gritou para a administração: já avisaram o Padre Longino? Já avisaram o Padre Longino? Né? Então, imediatamente telefonaram para o Padre Longino. O Padre Longino veio correndo, né, e deparou com aquela multidão desesperada, gritando, querendo entrar no hospital, a direção segurando, porque no hospital não podia. Aí o Padre Longino tomou a direção, né, e pediu calma para aquela multidão, e a calma aconteceu, né, e tudo acabou resolvendo, né? Na verdade, aí saiu aquele comentário que o rapaz do caminhão, né, tinha
com intenção, né, de acabar com o comício. Não foi verdade, foi um mero acidente e que causou toda essa confusão, né? O padre Longino, ele faleceu antes das eleições de 70. Antes das eleições, o padre Longino foi acidentado. Ele foi levar um padre que era cooperador, que ficava com ele, padre Henrique, né? Tomava refeição ali na casa paroquial no centro, mas morava numa casa lá na Vila Paraíso, né? E na volta ele foi acidentado, foi abalroado. Ele tinha um Fusca, foi abalroado por uma caminhonete de Andradas, um pessoal que vinha sempre pescar aqui. Aquele dia não teve sorte, bateu no carro do padre e o padre veio a falecer. E foi aquela tristeza muito grande para a cidade, né? Foi uma dor, uma comoção muito grande, não só para a cidade, mas por toda a região, porque o padre Longino era muito respeitado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? E aí eu vim até a Santa Casa e permitiram que eu entrasse na sala de cirurgia. Eu vi ali, testemunhei, né, os médicos tentando, né, ver se reabilitava o padre Longino, mas o ferimento foi no tórax, houve um esmagamento do tórax e veio a óbito. Eu desci até a casa paroquial para pegar os paramentos, né, e me incumbi, juntamente com os enfermeiros que estavam ali, de vestir, trocar o valor, né? Esperamos chegar o caixão, colocamos no caixão, e na hora de sair, né, ali à frente da Santa Casa estava lotada. E a gente podia ver as duas facções partidárias, né? Uma na frente da outra, e o caixão passou no meio, né? E eles conduziram o caixão sem nenhuma agressão, né? Conduziram o caixão até a igreja matriz, E eu me lembro muito bem dessa situação. Isso aconteceu no dia 12 de novembro, né, daquele ano, e logo em seguida foram as eleições. E o clima estava muito pesado, muito pesado, né, na cidade, e se temia que houvesse um confronto logo depois de encerrado o pleito ali, houvesse um confronto, porque as pessoas estavam aqueles grupos armados. Acontece que quando foi 17 horas, mas deu uma chuva tão forte, mas repentinamente, e que levou algumas horas, quer dizer, dissolveu toda aqueles grupos, né? E aí o comentário do povo: olha, isso aí foi o milagre do padre Longino, E realmente quem ganhou a eleição foi o Carlos Delcio, O senhor encomendou um busto do padre Longino. De fato, logo que o padre Longino morreu, eu encomendei um busto, mandei fazer um busto. Eu sabia que em Mojimirim, até um advogado, um senhor de 80 anos, um artista plástico de 80 anos, né? Ele me parece que tinha, eu não sei se ele tinha um cartório, teve um cartório, ou era aposentado, devia ser aposentado, porque já tinha 80 anos de idade, né? E eu fui conversar com ele, e ele aceitou a encomenda. Então, eu levei o barro Taguá, né, aqui de Mogi Guaçu, né, levei para ele, e
E como eu falei para ele que eu gostava de arte e tal, eu acompanhei mais ou menos o trabalho. Ele começou a fazer, e de tempo em tempo ia lá, né, para ver como estava, e ele fez o busto do Padre Longino com 2 fotografias e um desenho. E eu gostava de fazer a caricatura do Padre Longino, né? E eu tinha feito uma caricatura do Padre Longino de perfil. Foram com esses elementos que ele fez. Pois olha, o busto do Padre Longino parece que foi feito através de como se fosse feito uma, como é que chama? 3D? Uma cópia, em gesso, né? E no dia do aniversário dele, que era 24 de junho, nós inauguramos lá no Lar da Velhice, né? Posteriormente, o Carlos Nelson, já como prefeito, né, ele quis também colocar um busto, né, do Padre Longino lá na praça que teria o nome dele, Praça Padre Longino, na Vila Paraíso. Sim. Na Vila Paraíso está lá, né? Eu emprestei um modelo, porque era uma espécie de matriz, né? De gesso que eles faziam. Emprestei e está lá o busto do Padre Longino. O senhor dirigiu escola, não foi? Eu exerci a função de diretor de escola em Mogi de Iguaçu. Eu fui diretor do João Bueno, né? Aliás, eu me aposentei na escola João Bueno. E fui também o diretor do CEGEP. Eu instalei o CEGEP. Eu fui diretor do CEGEP por 8 anos. 8 anos. Mas eu fui também, eu fui um dos diretores, um dos primeiros diretores da FEG. Logo que o Nico Lanzero, né, criou a FEG, por indicação do professor Cid Chiarelli, né, eu fui convidado pelo professor Cid Chiarelli se eu assumiria a direção da FEG. E eu aceitei, né? E saiu, inclusive, a nomeação, né? Nomeação como diretor, né? E, anteriormente também, um Bueno, não me lembro o primeiro nome. Esse foi o primeiro indicado, mas também, não sei porquê, logo em seguida não deu certo e me convidaram para se eu aceitaria. Mas a minha documentação não preenchia as exigências da Secretaria da Educação, né? Então, o diretor foi o professor, o Dr. Sidney Garcia. Mas eu fui da primeira turma de professores, né? Eu lecionei na FEG também, logo no comecinho. Mas houve uma ocasião que eu fui convidado pelo Carlos Nelson para atuar como diretor, né? E naquele tempo a FEG tinha somente um curso de primeiro grau, que era da 5ª série em diante, e tinha o curso de contabilidade, né? Eu fui convidado para ser diretor num período difícil que a escola passou, né? E durante 6 meses eu imaginei o seguinte, né? De convocar todos os empresários, diretores de empresa, né? E ao escutar deles, né, o que é que a escola poderia oferecer em termos de formação de técnicos, de profissionais que viessem atender, né,
a necessidade das empresas, né? E as sugestões foram várias, e foi muito aceito essa sugestão de escutar, né, as empresas, né? E eles sugeriram instrumentação, eletrotécnica, edificações, né? E eu comecei a trabalhar em cima disso. Durante 6 meses, eu trabalhei na elaboração dessas grades curriculares, né? Instrumentação, eletrônica, edificações, né? E isso aí polarizou a atenção, não só de Mogi Guaçu, mas de toda a região, E a escola, então, teve uma ascensão muito grande, né? E eu voltei depois para as minhas funções de orientador educacional, né? Orientador educacional. E como orientador educacional, eu depois sugeri, né, ao diretor, professor Monzoli, que trabalhou também durante muitos anos ali na FEG, né, e por que ele não instalaria também o primeiro grau? E ele então instalou a pré-escola e deu continuidade ao primeiro grau. Hoje nós vemos a aceitação e autoafirmação da FEG como uma das excelentes escolas de toda a nossa região aqui da Mogiana. Então, veja bem, é um trabalho que eu desenvolvi num curto prazo, né? O senhor vive aqui há 60 anos, já recebeu o título de cidadão guaçuano. Como é para o senhor ter recebido esse título de cidadão guaçuano? Olha, eu tenho orgulho de ter esse título de cidadão guaçuano. Veja bem, houve uma época que eu até criticava uma falta de critério em conceder o título de cidadão guaçuano sem levar em consideração serviços que realmente, né, aquele que era outorgado, né, tivesse prestado ao município, né? Quando foi um belo dia, eu fui procurado pelo vereador Elias, que me propôs, né, um título de cidadão. Então eu falei para ele, Elias, eu acho que cidadão guaçuano, as pessoas têm que ter mérito, né? E ele andou falando, mas você é da igreja. Eu falei, olha, da igreja, eu sou pela fé, né? Eu sou pela fé. Mas você já trabalhou em vários setores e tal. Eu falei, eu declinei, né? Eu não falei para ele que não queria, mas falei assim, vou consultar a minha família. E acabei não dando resposta, porque eu não me achava com mérito para isso. Sim. Posteriormente, fui procurado também pelo vereador Babá. Aí eu falei, Babá, eu já tive uma oferta do título por um colega seu e eu nem dei resposta. Não, mas eu divido com ele as honras e tal. Eu falei a mesma coisa, eu vou pensar, vou falar com a família, e não dei resposta. Sim. Porque, na verdade, eu não me julgava e não me julgo ainda, né, com méritos para receber um título, né? E acontece que um belo dia um vereador, eu já era vice-prefeito, o vereador Pirituba, de saudosa memória, né? Falou assim,
olha, eu vou pedir um título de cidadão para o senhor. Eu falei, olha, eu já declinei 2 vezes, porque eu não vejo o mérito da minha... Ele falou, olha, se o senhor se sente com mérito ou sem mérito, eu vou indicar a si mesmo. O senhor que depois justifique para a comunidade que o senhor que já foi vereador 2 vezes e vice-prefeito tantas vezes, não é? Que o senhor não quer o título. Aí eu pensei, falei, e aí eu aceitei. Né? Falei, afinal de contas, se a população votou em mim para vereador e acreditou, né, na minha pessoa, né, me elegendo como vice-prefeito, aí eu aceitei, né, e me sinto como um guaçuano, porque a maior parte da minha vida eu a vivi aqui em Mogi Guaçu, né? Me casei, tenho os meus filhos, né? E então eu sou guaçuano. Aliás, numa ocasião em que as pessoas tinham que levantar e dizer a sua cidade, né? Declinar a sua cidade. E quando chegou na minha vez, eu fiquei de pé e falei assim, eu sou de Mogi Guaçu e um sujeito falou assim, você é de Pirassununga ou de Mogi Guaçu? Aí eu falei, olha, eu sou de Pirassununga de nascimento, mas sou guaçuano de coração. Professor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem? Eu gostaria aqui de reiterar aquilo que eu sempre fiz durante todo o tempo que fui orientador educacional, né? Sempre que a gente abordava, né, alguma coisa sobre política com o jovem, eu dizia que o jovem tem essa responsabilidade de assumir o papel político. Não adianta a gente ficar criticando, né, os políticos, né, se a gente não assume o papel, né? E sempre estimulei que o futuro do nosso país depende do jovem colocar o potencial que ele tem, os seus ideais, a serviço da comunidade, né? Ninguém recebe um dom para guardar para si. Os dons são dados a Deus, né, para serem colocados a serviço da comunidade. Eu fico contente, muito feliz, quando vejo, né, na relação dos candidatos, né, muitos jovens e muitas mulheres. Eu acho que é dessa maneira que nós começamos a modificar, né, o cenário político do nosso país. Não vamos ficar no derrotismo, né, mas vamos sempre pensar que as coisas podem melhorar, e a melhora de todas as situações difíceis e problemáticas depende da nossa participação. Professor Geraldo, quero agradecer muito a disponibilidade do senhor e a entrevista que o senhor nos concedeu hoje. Eu que agradeço essa oportunidade, dessa participação, desse contato tão importante. Muito obrigado.